Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 32º dia. Jesus é colocado no sepulcro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. José e Nicodemos estiveram ali ao lado, esperando até que João se aproximou da Santa Virgem, pedindo-lhe para se separar do corpo de Jesus, para que o pudessem sepultar, porquanto o sábado já se estava aproximando. Maria abraçou mais uma vez, com a maior ternura, o corpo do Filho adorado, despedindo-se dele com palavras comoventes. Levantaram então a preciosa relíquia no mesmo pano que haviam estendido sobre os joelhos da Santa Virgem e levaram-na para o lugar onde ia ser embalsamado. Os homens desceram um pouco do alto do Gólgota, trazendo o Salvador para um lugar, numa dobra da encosta, onde havia uma pedra lisa e apropriada para aquele trabalho. Vi primeiro lá estendido um pano trabalhado a crivo, semelhante a uma rede. Deitaram o corpo do Senhor sobre ele, enquanto outros discípulos seguravam por cima o lençol branco. Nicodemos e José de Arimateia, ajoelhando, desataram ao abrigo dessa cobertura a tira de linho que tinha servido para a descida da cruz. Tiraram também o pano que envolvia os rins do Salvador. Lavaram-lhe de novo o corpo por meio de esponjas, sempre ao abrigo do lençol e com piedoso recato. Em seguida, levantaram-no por meio de outros panos, passados na altura do peito e dos joelhos, e assim lhe lavaram também as costas, sem virar o corpo, até a água espremida das esponjas correr clara e limpa. Ungiram-no ainda com água de mirra e voltaram a colocar o Salvador na pedra lisa, estendendo-o respeitosamente com as mãos e dando-lhe a posição horizontal, pois o meio do corpo e os joelhos estavam curvados na posição em que morrera. Vi o cortejo parar à entrada do jardim e abrir a cancela, tirando algumas trancas que depois lhes serviram de alavancas para ajustar a pedra que devia fechar o sepulcro. Ao chegarem ao pé do rochedo, tiraram da padiola o santo corpo e deitaram-no numa tábua estreita. Nicodemos e José ergueram as duas extremidades da tábua e, segurando dois homens a cobertura mortuária, levaram o Salvador para o interior do túmulo. A nova gruta sepulcral fora limpa e perfumada pelos servos de Nicodemos. Era ela de aspecto gracioso, vendo-se no alto das paredes um friso esculpido. A cavidade mortuária era no lugar da cabeça um pouco mais larga do que aos pés, com pequenas elevações nessas duas extremidades. As santas mulheres sentaram-se fora à entrada do sepulcro. Os 4 homens desceram à gruta com o divino mártir e lá o depuseram no chão. Encheram ainda parte do leito sepulcral com aromas, estenderam nele um pano sobre o qual foi colocada a santa relíquia. Manifestando ao Salvador, por meio de lágrimas e abraços, o amor que ao Mestre consagravam, saíram da gruta. Entrou então a Santa Virgem. Sentou-se à cabeceira de Jesus, junto da pedra que tinha cerca de 2 pés de altura, e inclinou-se, chorando, sobre o cadáver do filho. Depois de Maria sair, entrou Madalena com ramos e flores, que espalhou sobre o santo corpo.
torcendo as mãos, chorava alto, abraçada aos pés de Jesus. Como os homens lá fora insistissem em fechar o sepulcro, voltou ela para junto das outras mulheres. Os homens, entrando, dobraram sobre o Senhor morto as extremidades do lençol. Agasalharam tudo com uma coberta escura e fecharam as portas interiores e puseram a segurá-la uma barra transversal e outra perpendicular em forma de cruz. A pedra maior, destinada a fechar a entrada do sepulcro ainda fora da gruta, tinha a forma semelhante a uma arca ou pedra sepulcral. Sobre ela, estendida no chão, podia um homem deitar-se à vontade. Sendo muito pesada, os homens foram-na trazendo para junto da gruta com auxílio das trancas retiradas da cancela do jardim e encostaram-na à entrada do sepulcro. Entrara-se já no dia de sábado. Nicodemos e José de Arimateia voltaram à cidade utilizando uma porta pequenina aberta no muro perto do jardim, que, se bem me lembro, tinha-lhes sido concedida por favor particular. Cássio seguiu em direção à casa de Pilatos levando a lança e relatou-lhe tudo quanto se passou, prometendo informá-lo do mais que viesse a acontecer. Pilatos escutou todas as informações com visível terror. Tratou-o, porém, como fanático, mas, com medo supersticioso da lança que o centurião trouxera, mandou-lhe que a levasse para fora da sala. José e Nicodemos encontraram-se na cidade com Pedro, Tiago Maior e Tiago Menor, que estavam a chorar. Pedro, especialmente, via-se tomado de violenta dor. Abraçou-os, soluçando. Acusou-se a si próprio, lastimando não ter estado presente à morte do Senhor, e agradeceu-lhes terem dado sepultura ao corpo sagrado. Todos estavam como que desvairados de aflição e dor. Pediram ainda para serem recebidos no cenáculo quando batessem e despediram-se à procura dos outros discípulos dispersos. Vi depois a Santa Virgem e outras santas mulheres baterem à porta do cenáculo e serem lá recebidas, bem como Abnadar e, pouco a pouco, os restantes apóstolos e vários discípulos. Reinava entre eles tristeza e desânimo geral. Também as santas mulheres rezaram com Maria à luz de uma lâmpada. Mais tarde, quando já escurecera de todo, compareceram Lázaro, Marta, Maroni, a viúva de Naim, Dina, a samaritana, e Maria Sufanites. Vieram todos de Betânia depois de começar o sábado. Ao encontrarem-se, a dor renovou-se pela narração de tudo o que se passara. Pouco depois, saíram do cenáculo José de Arimateia, alguns discípulos e diversas mulheres que voltaram para as suas casas. Iam cheios de tristeza pelas ruas de Sião, quando de repente um grupo de homens armados, saindo de uma emboscada, prenderam o primeiro da comitiva, enquanto os restantes fugiam soltando gritos de terror. Vi encarcerarem o bom José numa torre do muro da cidade, não muito longe do tribunal. Caifás mandara executar a ordem por soldados pagãos, por eles não serem obrigados a guardar o dia de sábado. Os inimigos de Jesus tinham intenção de deixar morrer de fome esse discípulo e não falar mais no caso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.